Hoje no TV Atende nós vamos falar sobre doenças dos olhos. Estamos vivendo um período de seca, muito calor. Para falar sobre esse assunto, detalhar mais para que você, amigo ou amiga, possa entender sobre o assunto, vamos falar sobre conjuntivite. E aqui do nosso lado é o Dr. Flávio Pasquinelli, ele é médico oftalmologista. Dr. Flávio, obrigado pela presença aqui hoje. Estou falando aqui em conjuntivite, é uma das doenças que atinge principalmente nessa época do ano, época de calor, de muita seca. Obrigado a todos. Realmente, a conjuntivite é uma inflamação de um tecido que reveste o olho pela parte interna da pálpebra, pegando inclusive a região do branco do olho, que é a esclera. Isso é uma inflamação que pode ser causada por vários fatores. Causada por vírus, pode ser causada por bactérias, pode ser uma alergia, que é muito comum hoje, e pode ser também irritativa. Alergia do que, no caso? De algum medicamento, do próprio tempo? Luiz, a vida moderna levou o homem a uma característica, que é usar muito a parte ocular para ler, escrever. Isso leva a ressecamento dos olhos. Então, com o ressecamento, o olho não consegue trabalhar bem, ele começa a embaçar, ele começa a ficar vermelho. Com a situação de irritação, pode causar as conjuntivites devido a infecções secundárias à irritação. Sim. Isso é uma das causas mais comuns. O homem do campo, nós vivemos em Andradas, uma cidade que se trabalha muito no campo, então ultravioleta é realmente um agente que faz microtraumatismo, provoca microtraumatismo no olho e também causa irritação. E outras substâncias, tipo aroeira, que é um pozinho da aroeira, é uma árvore que pode dar alergia também, produtos químicos. E são N fatores que podem levar a uma conjuntivite. A nossa região aqui, ela tem muito café, muita cultura do café. E os trabalhadores estão ali. Hoje eles trabalham até com máquinas, né? A chamada mãozinha, para poder trabalhar na panha do café. Pode acontecer, ocorrer algum problema na visão desses trabalhadores, no pó do café, das folhas, alguma coisa assim? O trabalhador, ele não gosta de se proteger. Eu vejo muito aqui o pessoal que trabalha com tomate. Foge de equipamento, né? Foge de equipamento. O pessoal que trabalha com tomate. Coloca veneno sem proteção nenhuma, um perigo, né? E as pessoas que colhem café, eu tenho no nosso consultório aqui em Andradas, pego muito trauma ocular, corpo estranho, por falta de proteção. E o próprio pozinho causa irritação. A conjuntivite causada por vírus, fala um pouquinho sobre... A conjuntivite causada por vírus é uma conjuntivite muito frequente, ela ocorre nesse período agora do verão. Ela está muito relacionada a onde há muita gente, então praia, escolas, creches, em que você tem uma aglomeração de pessoas, e ela é causada por um vírus. São vários tipos de vírus, né? Mas um dos vírus mais violentos assim que causa conjuntivite é o adenovírus. Ele dá uma reação bastante forte, é uma conjuntivite muito frequente no verão. E existe, depois nós vamos falar sobre como prevenir, como evitar essa conjuntivite. E ela é uma conjuntivite que não é assim, tipo a conjuntivite purulenta, que fica com pus, nada. Ela é uma conjuntivite que incha muito os olhos, dói e tem uma secreçãozinha aquosa. Ela é uma conjuntivite difícil de tratar, porque é vírus. Então não existe um medicamento para vírus, é como a gripe. Sim. Nós temos que se alimentar bem, tomar uma vitamina C, alguma coisa assim, mas não existe um tratamento. Nós temos que esperar passar todo o processo da doença, que leva aí 20, 30 dias, às vezes mais tempo. No caso de sintomas, como que a pessoa percebe que ela está começando a ter a conjuntivite? Há um inchaço ocular, dor e secreçãozinha aquosa e embaçamento. E existe também a bacteriana, no caso. A conjuntivite bacteriana é uma conjuntivite bastante frequente durante o ano todo. Está muito relacionado com o mau hábito das pessoas de colocar a mão nos olhos. Isso é péssimo.
E o japonês é bem sábio, né? Ele não cumprimenta, eles não se cumprimentam assim através da mão. Sim. Porque realmente a mão, ela é fonte de contágio. Você passa a mão na roupa, passa a mão cumprimenta uma pessoa contaminada, depois coloca a mão no olho. Isso é um péssimo hábito, isso causa muita conjuntivite, tanto viral como bacteriana e outros tipos de conjuntivite. E ela é transmissível no caso, então? Ambas são transmissíveis. São. Então, uma outra pessoa pode também contrair essa doença. Toda vez que nós temos uma conjuntivite no consultório, nós isolamos essa pessoa através de um atestado médico para que ela não propague essa doença, porque pode, com facilidade, propagar para outras pessoas. A conjuntivite demora quanto tempo com a pessoa? Parece que eu já percebi vários casos que a pessoa fica aí, às vezes, uma semana ou até mais um pouco. Tem um período dela para poder curar. A conjuntivite bacteriana, ela é mais fácil, né? Você entra com antibiótico, hoje tem uns antibióticos de ponta, você trata, uma semana, 10 dias você resolve. A viral pode levar um mês, às vezes mais. Poxa, bastante tempo. Bastante tempo. E nesse período pode transmitir para outra pessoa também. Pode transmitir. Ela tem um período em que ela é mais virulenta, né? Em que ela transmite mais. Depois de uma certa fase ela já passa a não transmitir. Mas toda vez que você tiver uma conjuntivite, eu aconselho a você separar a toalha, você separar a fronha, travesseiro também é uma coisa que contamina muito, lenço. Um péssimo hábito é o lencinho de pano. O senhorzinho pega o lencinho de pano, tira do bolso, passa no nariz, passa no olho. Doutor Flávio, o tratamento, o que seria interessante para poder cuidar de uma conjuntivite? Eu aconselho... Se for bactéria, é um medicamento. Um medicamento, viral é mais complicado. Viral é mais complicado. Eu aconselho sempre, uma infecção ocular, você procurar o seu médico, oftalmologista. Porque a conjuntivite realmente é uma doença que vai passar, ela não é uma doença crônica que vai comprometer seriamente a parte visual, mas ela pode complicar. Alguns colírios têm que tomar muito cuidado, né? Alguns colírios são contraindicados, né? Tem que tomar muito cuidado com o olho vermelho. Olho vermelho, Luiz, é o seguinte, todo mundo tem olho vermelho, é conjuntivite. Não é isso. Entendeu? Olho vermelho, você pode ter doenças seríssimas oculares através do olho vermelho. Então, se você tem uma ceratite, por exemplo, né, você tem um herpes ocular e trata como conjuntivite, você pode trazer um problema seríssimo para o seu sistema visual. Doutor, prevenção, eu sei que o senhor já falou algumas coisas, já deu algumas dicas, né? Teria mais dicas ainda para prevenção. Principalmente a mão. Eu falo para as minhas crianças que eu atendo no consultório, coce o olho com o cotovelo. Então, lavem a mão, não ponham a mão no olho. Coçar o olho não simplesmente traz um problema de infecção, não. Pode trazer problemas seríssimos, tipo uma doença ceratocone. Então, lavar a mão, não pôr a mão no olho, não compartilhar toalhas, lençóis, maquiagem. Tomar cuidado com piscina no momento em que você estiver com conjuntivite. Não nadar nesse período. E vou fazer um conselho para os usuários de lente de contato. Então, a lente de contato, ela deve ser usada sem sintoma. Então, você põe a lente, você não vai ter o olho vermelho, você não vai ter embaçamento, você não vai ter irritação, você não vai ter secreção. Ótimo, vai usando. Agora, se começar a ter algum desses sintomas, você deve imediatamente retirar a lente e procurar seu médico. Muito obrigado. O consultório tem atendimento em Andradas, né? Estou atendendo em Andradas, consultório na Avenida Bias Fortes, 460. O nosso telefone lá é 3731-7265. Nós conversamos com o Dr. Flávio Pasquinelli, que é médico oftalmologista, e o assunto é extenso com o oftalmologista e nós não vamos parar por aqui, vamos parar hoje. Mas eu ainda volto nos próximos telejornais com mais dicas sobre os cuidados com os olhos.